Olá pessoal, aqui quem fala é Marcinho, do blog marcinhofernandes.com, e estamos aqui com a segunda edição do nosso estudo. Estudo esse escolhido, votado por vocês, que está meio em voga agora, gerando polêmica, né? Aliás, esse assunto está gerando polêmica aí há 2000 anos, pelo menos. Mas graças a Deus por nosso tempo, com tanto acesso a conhecimento, a informação, se a gente não conseguir reconstruir, a gente consegue quase reconstruir o contexto onde palavras foram ditas, coisas foram escritas, e isso aumenta muito, melhora muito nosso entendimento e nossa reflexão a respeito das escrituras, especialmente depois de tanta manipulação e tanta tradição religiosa querendo coibir nosso pensamento e querendo obrigar a gente a pensar de uma forma que muitas vezes não é bíblica. Então, vamos seguir, vamos pensar, vamos analisar, vamos questionar, vamos discutir. E claro, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum questionamento, por favor, deixe seu comentário. Vamos crescer junto aí nessa graça e nesse conhecimento de Cristo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque alguns estudos, por exemplo, são longos, a gente vai dividir e aí você vai ser sempre notificado em primeira mão. Se gostar desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com quem desejar, né? Vamos disseminar essa mensagem. Para a didática ficar boa e ficar um pouquinho mais claro, eu separei em 5 tópicos. 1. O contexto histórico do Apocalipse. Isso é muito importante a gente entender antes de qualquer coisa. 2. O que seria anticristo biblicamente? 3. Quem é ou foi a besta? 4. Quem é ou foi o falso profeta? E 5. O que é a tal marca da besta? Se você olhar esse estudo com atenção, você vai perceber que não dá para ir para o 5º sem passar pelo 1º, 2º, 3º e 4º. Tá tudo interligado aí e é importante a gente ir com calma e ir entendendo para poder clarear direitinho cada tópico, porque um tópico é intrínseco ao outro, né? Então vamos seguir, que papai nos ajude. O contexto do livro de Apocalipse. Bom, na questão da data do Apocalipse, existe também já... O Apocalipse é todo polêmico, então na data já começa. Muita gente data para 96 depois de Cristo, né, na era ali de Domiciano como imperador. E outros até datam para 200 anos depois, por causa de uma conversa de Jesus ali com os discípulos. Mas eu creio que seja entre 41 e 68 depois de Cristo. Por quê? Primeiro, em Apocalipse 11, e a Bíblia tem que interpretar a própria Bíblia, em Apocalipse 11 é dito para João medir o templo de Jerusalém, o templo real. E você percebe que está falando do templo real ali, porque no final do capítulo ele menciona um outro templo celestial. Então, quando há essa comparação, fica bem claro para a gente no contexto que ele está falando do templo real. E se ele está falando do templo real, é necessário que seja antes de 70, porque em 70 teve aquela famosa guerra, a invasão romana a Jerusalém, e o general Tito derrubou o templo. Então, depois de 70, não havia templo em Jerusalém para ser medido. Logo, isso me dá uma indicação próxima de data. Outra coisa é a versão siríaca do 2º século, a versão do Novo Testamento, talvez a mais antiga que a gente tem aí. Ela também é chamada de Peshita, e ela diz o seguinte na página de título do livro de Apocalipse: a revelação que foi dada por Deus a João, o evangelista, na ilha de Patmos, onde ele foi lançado por Nero César. Ou seja, ela coloca a data ali mais ou menos para Nero, que ficaria algo em torno de 64 a 68, não Domiciano, que veio bastante tempo depois. Mas se você quiser mais informação aí sobre isso, para ter certeza, ter mais convicção, eu recomendo esses 2 livros, especialmente o 2º, que se esgota no assunto. Então, para mim, o Apocalipse realmente foi escrito entre 41 e 68 depois de Cristo, e já já você vai entender por que é tão importante ter essa data em mente. Isso vai ampliar o entendimento para tudo. Então vamos lá. João estava ali, exilado na ilha de Patmos. Como eu disse, muito provavelmente por decreto de Nero César, mas também pode ser, em menor hipótese, o imperador Cláudio, mas muito difícil, para mim quase impossível que seja Domiciano, que veio governar depois, lá em 81 depois de Cristo, onde, por exemplo, não tinha mais templo.
as primeiras palavras do livro falam sobre a revelação de Cristo, olha só, para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. Aí alguém me diz: Marcinho, um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tudo bem, com certeza. Mas Jesus diz no versículo 3, ele repete, a gente até estudou isso no dízimo, que a repetição é uma técnica judaica para realçar algum tema, alguma coisa que eles estão falando. Ressaltar, né, na verdade. Jesus diz isso no versículo 3, o tempo está próximo. Em outra tradução, na King James atualizada, o tempo desses eventos está às portas. E a palavra próximo aí, em o tempo está próximo, no verso 3, é engos. Mesma palavra usada em outras passagens, você pode conferir, está aí a referência, para caracterizar algo que estava realmente, de fato, perto. Não metaforicamente, analogicamente perto. Então, já temos um indício aí de que o tempo estava próximo, a data era o 1º século, e temos esse enfoque na proximidade dos eventos que João vai narrando ali ao decorrer do livro de Apocalipse. Mas vamos seguindo. Em que situação estavam os cristãos ali no momento em que Apocalipse foi escrito? Era perseguição, era uma chamada grande tribulação mencionada em Mateus 24, que também em sua maioria aponta ali para 70 depois de Cristo. Mas não vamos mudar de assunto, vamos ficar aqui. E essa perseguição tem início por parte dos judeus. Na verdade, os judeus já estavam perseguindo Cristo, né? Mas a gente consegue enxergar ali em Atos 2, no finalzinho, que estava acontecendo uma relativa comunhão, paz ali entre os cristãos e os judeus. A gente vê os apóstolos indo para o templo, orar e tudo mais, e todos compartilhavam tudo. Enfim, houve um certo período ali de calmaria. Mas ali em Atos 4, logo após Pedro e João curarem o aleijado de nascença na porta do templo, a perseguição começa a se desencadear de novo, só que agora em maior escala, né? E Atos provavelmente foi escrito ali entre 63 e 70. Eu acho até que ficou mais para as datas iniciais, 63, 64, ali depois de Cristo. Então, por volta do capítulo 4, a gente começa a ver os judeus realmente perseguindo os cristãos. Houve um tempo de paz, mas esse tempo de paz acaba, e acaba porque os judeus declaram guerra. A gente sabe, inclusive, que o próprio apóstolo Paulo, ele era judeu e se converteu a Cristo indo perseguir cristão, para colocar na cadeia mesmo. E depois a perseguição ou grande tribulação tem início por parte do Império Romano. O início, claro que pode ter um movimento ou outro antes, mas o início, o primeiro documento falando sobre o início dessa perseguição é no chamado Grande Incêndio de Roma, onde Nero, que já estava com a sua sanidade bem questionada pelas pessoas, resolveu atribuir aos cristãos a autoria desse evento, onde praticamente 1/3 de Roma foi queimado. E aí realmente a perseguição foi geral. Todo mundo, romanos, judeus, pense, todo mundo perseguindo o cristão. Aí você já começa a ver a dificuldade de comprar ou de vender, né? Mas eu não vou chegar lá ainda, vamos preparar. Agora perceba como a data é coincidentemente próxima aos escritos do livro de Apocalipse. Olhe como está tudo mais ou menos dentro do mesmo contexto. Vamos lá. Aqui embaixo eu coloquei o que eu falei aqui já agora, né, sobre a questão do império e o início documentário da perseguição. Vamos seguindo. Eu vou colocar uma descrição aqui porque essa coisa de contexto histórico gera milhares de interpretações. A gente tem 2 livros maravilhosos de Joséfo, que foi um historiador judeu, não cristão, que ele descreve com detalhes a Guerra dos Judeus. Tem volume 1 e volume 2 hoje para comprar, você compra em qualquer livraria. Mas eu não vou falar do judeu, da perspectiva do judeu, e muito menos da perspectiva de um cristão. Eu resolvi escolher esse texto aqui, que é da perspectiva romana, de uma testemunha ocular desses eventos. O cara estava vivo nessa época. Veja o que um historiador romano falou sobre essa perseguição, sobre essa grande tribulação aos cristãos especificamente. Porque perseguição ao judeu relativamente aconteceu em várias eras da história, né? Então vamos lá. Trechos dos Anais de Tácito, historiador romano, que viveu de 55 a 120 depois de Cristo. Olha só. Primeiro,
Para se ver livre do boato, esse boato era de que o próprio Nero tinha ateado fogo em um terço de Roma. Então, para se ver livre do boato, Nero prendeu os culpados e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada cristãos pelo populacho. Mas não fica só assim não. Olha o que ele escreve depois. Uma grande multidão foi condenada, não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana. E em suas mortes, eles foram feitos objetos de esporte. Olha isso, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens. Eles foram amarrados com bestas selvagens e foram feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. As pessoas às vezes acham que há sensacionalismo cristão, muito drama quando a gente vai falar da história do primeiro século. Mas veja o testemunho de um historiador romano que viu e viveu naquele tempo. Olha as coisas que ele está dizendo. Vamos seguir. Olha só, essa aqui é uma curiosidade interessante. O livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos na mesma época em que as autoridades romanas começaram a impor a adoração ao imperador. Eu tenho certeza que você já está pegando onde a gente vai chegar. Mas vamos fundamentar legal, vamos continuar estudando, vamos seguindo. Esse aqui mesmo era um templo dedicado a César, perto da caverna do deus Pan, na Cesareia de Filipe. Era um templo dedicado a um imperador. Vamos seguindo. Esse era o cenário de João, quando escreveu o Apocalipse. É dentro desse contexto que cada palavra ali foi colocada. Importante. Até uma tentação para mim, mas eu vou me segurar. Por mais curioso que o tema seja, a gente vai permanecer apenas dentro dos assuntos propostos aqui. Eles serão mais do que suficientes para preencher totalmente o nosso tempo. E o que seria anticristo biblicamente? Ok, para mim está claro, o contexto ali do Apocalipse é de perseguição. Ele foi escrito antes da derrubada do Templo de Jerusalém, da invasão romana a Jerusalém por causa da rebelião judaica. Ok, Nero culpou os cristãos, os judeus também estavam perseguindo os cristãos, era todo mundo torturando, todo mundo perseguindo. Naquela época, eu posso até me arriscar a dizer que os cristãos eram, de fato, o povo mais odiado da terra, perseguido de morte. A gente não consegue imaginar esse cenário hoje porque ele se restringe a camadas pequenas. Esses fatos tristes ainda acontecem hoje, mas na escala do primeiro século não tem comparação. Foi tribulação como jamais houve depois, assim como Jesus previu. Então vamos lá, vamos seguir agora que a gente entendeu o contexto e a data do Apocalipse, o que seria o anticristo. Primeira coisa importante a se entender, o anticristo não é a besta do Apocalipse, mas a besta do Apocalipse pode ser considerada um anticristo. Eu não quero confundir sua mente, a gente vai clarear agora. Primeiro, a palavra anticristo só é mencionada 4 vezes em toda a Bíblia. Todas elas nas epístolas 1 e 2 de João. Aí eu te pergunto, você não acha curioso que o mesmo João que mencionou o anticristo 4 vezes em suas epístolas não use essa palavra sequer uma vez em todo o livro de Apocalipse, que ele também escreveu? Não é curioso? O significado da palavra anticristo. Anticristo no grego koiné é anticristos, que significa basicamente aquele que é contra Cristo ou que assume o lugar de Cristo. Tenha isso em mente para as coisas que a gente vai interpretar a partir de agora. Vamos analisar agora as 4 passagens onde essa palavra é mencionada em ordem. Primeiro, 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que
é a última hora. Veja que 1 João confirma o Apocalipse. É a última hora. 1 João 2,22, segunda vez que aparece essa palavra. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Veja que isso concorda com o significado da própria palavra que a gente acabou de ler. Aquele que nega Cristo ou que quer se colocar no lugar de Cristo, aquele que é contra Cristo. Vamos lá, 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente, veja mais uma vez, presentemente já está no mundo. E a última menção, a palavra anticristo ou anticristos, é em 2 João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Presta atenção nisso. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Aí olha como ele conclui. Assim é o enganador e o anticristo. Se você quer falar de anticristo, são essas aí. Todas as passagens que falam especificamente, claramente, literalmente, diretamente desse assunto. Tenha isso em mente também para o que vamos ver agora. Primeiro ponto. João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, cria que estava presente na última hora para o surgimento do anticristo. A gente acabou de ver isso. Segundo, ele cria em uma figura personificada, mas mencionava outros anticristos predecessores, como a gente viu também em 1 João 2,18. Terceiro, ele disse que o espírito do anticristo já estava no mundo. E quarto, ele deu características. Como é esse anticristo? Veja, mentiroso, enganador, que nega o Pai, o Filho e não confessa que Jesus veio em carne. E esse não confessar é negar o Pai e o Filho, pois é negar o que eles fizeram por nós. Vamos seguindo. Então tá ok, eu entendi o que significa a palavra anticristo e entendi mais ou menos o que João queria dizer sobre isso. O que isso significa? Agora a gente vai chegar ao ponto. Existem fortes indícios de que João estava falando contra o gnosticismo cristão, que surgiu e explodiu, viralizou no primeiro século. Essa escola de pensamento produziu muitas variáveis, especialmente a partir do século II. Dentre elas, os docetistas, que acreditavam que Jesus era, na verdade, um espírito divino que apenas parecia ter corpo, mas não tinha corpo. Só que uma das suas crenças fundamentais, um dos seus alicerces assim, doutrinários é esse aqui. Jesus Cristo não encarnou. E se encarnou, foi após o batismo e antes da morte na cruz. Existiam outras crenças fundamentais também, especialmente sobre a dualidade de Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento, enfim. Mas, em essência, uma das principais era essa aqui. Jesus não encarnou, e se encarnou, foi após o batismo e antes da cruz. Veja só, antes do principal momento que ele precisava ser o Cristo para nos redimir, ele deixou de ser o Cristo. Mas, enfim, não vamos entrar nessa discussão. Aí eu te recomendo, que tal voltar e ver, ou ler aí com a sua Bíblia, os textos de João de novo? Parece que ele está descrevendo com riqueza de detalhes as bases essenciais da doutrina gnóstica cristã do primeiro século. Alguns personagens responsáveis pela fundação desse movimento são Marcião de Sinope e Simão o Mago. Esses dois, na verdade, Simão o Mago, inclusive, teve um encontro com Pedro, registrado na Bíblia, no livro de Atos. Mas esses dois, na verdade, tiveram meio que uma sombra. A substância mesmo dessa doutrina veio com Valentim Cerinto, especialmente Cerinto, preste atenção nesse nome. Cerinto foi chamado de heresiarca, o pai da heresia, por muitos cristãos do primeiro século depois de Cristo. Inclusive, alguns escritos do primeiro século apontam Cerinto como uma espécie de rival do apóstolo João. E veja só que história curiosa. De acordo com Ireneu,
Policarpo de Esmirna, que era um discípulo direto de João, contou que João estava entrando em um banho público com seus discípulos em Éfeso. Só que quando ele soube que Cerinto estava lá dentro, correu para fora e advertiu seus discípulos: Cerinto, o inimigo da verdade, está lá dentro. Olha para isso, rapaz. Mas vamos seguir. Para se ter uma ideia da seriedade com que esse assunto foi tratado, a obra mais famosa de Ireneu de Lyon, cristão do século II, cristão famoso inclusive do século II, chama-se Sobre a Detecção e Refutação da Chamada Gnosis. Esse livro você encontra hoje, você inclusive compra aí pela internet se quiser, só que hoje, pelo menos no nosso português aqui brasileiro, ele é mais chamado de Contra Heresias. É muito fácil você achar essa obra hoje. Se quiser, olhe por si mesmo. E veja só, é um trabalho de 5 volumes. Olha como isso era sério e grave. E se você entender um pouco mais sobre a formação do gnosticismo, você vai perceber até uma tônica em todo o Novo Testamento, de forma explícita ou implícita, criticando o gnosticismo. Parece que foi uma febre mesmo que afetou as essências, as bases da fé cristã. Olhe como os apóstolos e como outros cristãos que vieram depois combateram, se dedicaram a combater isso. Veja aí como isso foi sério. Agora vamos ler de novo só um dos textos de João, 2 João 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais, olha isso, não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Olha para isso, quando você pega um pouco mais de contexto histórico, olha como a coisa clareia. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. E aí ele define, ele carimba no final. Assim é o enganador e o anticristo. Então a minha conclusão é muito, muito, muito possível, altamente provável que João esteja falando do movimento gnóstico cristão do século I e seus líderes, mais especificamente Cerinto. Tem muito material aí, inclusive na própria internet, falando sobre Cerinto, e você percebe que ele é realmente o pai, quem colocou as bases ali do gnosticismo. É claro que, especialmente a partir do século II, o gnosticismo foi se desenvolvendo e tendo várias ramificações, mas as bases essenciais você já consegue encontrar ali em Cerinto. Então, esse cara foi muito importante para essa crença que existe até hoje, acredite ou não. Então, vamos lá para a gente fechar esse tema anticristo. O anticristo era um espírito que já estava em atuação nos tempos de João, através de várias pessoas, não uma só, pessoas essas que saíram do meio cristão, como Cerinto e, obviamente, todos os gnósticos cristãos, porque eram gnósticos cristãos, né, do primeiro século, e eles manifestavam essas características: mentiroso, enganador e que nega o Pai e o Filho, não confessando que Jesus veio em carne. Parece uma bobagem, mas confessar ou crer que Jesus veio em carne é essencial, porque é a base da nossa fé cristã. Se Jesus não veio em carne, nossos pecados não foram expiados. Logo, não estamos salvos, não estamos reconciliados com Deus, e mais da metade do Novo Testamento, inclusive palavras do próprio Jesus, precisam ser riscadas porque não fazem o menor sentido. É grave nesse nível negar que Jesus veio em carne, para você entender um pouco mais. Isso significa que a besta do Apocalipse pode ser considerada um anticristo, mas não é a ela que João se refere quando usa esse termo. Lembre-se que João escreveu tanto o Apocalipse quanto as epístolas. Nas epístolas ele fala de um tema, em Apocalipse de outro. Em Apocalipse ele não menciona nenhuma vez anticristo. E é o mesmo autor. E tem outro detalhe, Paulo também menciona o homem da iniquidade ou o iníquo em 2 Tessalonicenses 2, que também, de acordo com o que a gente já leu, pode ser apenas considerado um anticristo. Paulo, assim como João,
anunciava que seu aparecimento era iminente. Eu vou colocar até várias referências aqui na descrição do vídeo para vocês poderem se aprofundar no assunto se quiserem. Mas basicamente esses dois textos aí, tanto de Apocalipse quanto de 2 Tessalonicenses 2, não estão falando da mesma pessoa. Não falam do anticristo, porque a gente já percebeu que o anticristo e o sistema anticristão, o espírito do anticristo, envolve essa doutrina errada que saiu enganosa, que saiu do meio cristão e tinha líderes e um expoente que seria especialmente Cerinto mesmo. Certo? Ficou claro até aí? Já resolvemos o assunto do anticristo, por isso eu até coloquei um risquinho aqui em cima, como você pode ver. E já resolvemos as duas bases aí essenciais para a gente entender o que vem na sequência. O contexto de Apocalipse, o contexto histórico, quem foi escrito, para quem foi escrito, quando foi escrito, por que foi escrito, o que estava acontecendo. Eu creio que deu para ficar claro com as ideias aí, mas se você quiser se aprofundar nisso, repito, vou colocar referências aí na descrição, livros, textos e muito mais, e você tem a sua Bíblia acima de tudo para te conduzir. E também ficou claro para a gente, creio eu, o que seria o anticristo segundo a Bíblia. Então, logo, o anticristo e a besta são pessoas diferentes. Então, a gente já pode seguir para esses outros 3 temas, indo direto ao ponto, com todas essas informações em mente. Então, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar por aqui e outro vídeo, um segundo vídeo virá para a gente entrar só nesses 3 assuntos. Eu quis gastar muito esses 2 tópicos, porque, como disse, eles são essenciais para a compreensão do todo do que vem aí depois. Tá bom, gente? Muito obrigado por sua companhia até aqui. Qualquer coisa é só mandar. E fique ligado, se inscreva no canal, clique em gostei para você ficar por dentro, notificado de tudo que está chegando e compartilhe com quem lhe interessar. Vamos crescer nessa graça, nesse conhecimento e quebrar coisas que a tradição disse, mas Deus não disse. Grande abraço. Mensagens, músicas e muito mais em marcinhofernandes.com.